Esse aqui é mais um vídeo da série sobre livros que eu adoro e livros que eu gosto de ler, e vou trazer aqui alguns insights e ensinamentos desse livro aqui, que é um dos livros que eu recentemente li, que é o Nudge, né? Aqui dos autores Richard Thaler e do Cass Sustein. Esse livro aqui é um livro muito interessante. Eu vou trazer aqui para você quais são aqui os ensinamentos, os aprendizados que eu tirei desse livro e que a gente pode aplicar na nossa prática, no nosso consultório, no nosso dia a dia. Esse livro popularizou a ideia dos nudges, ou seja, dos empurrões, as cutucadas, que são intervenções leves que guiam as pessoas a tomar as melhores decisões sem que a gente esteja restringindo a liberdade de escolha das pessoas. O conceito central desse livro é que pequenas mudanças no ambiente da tomada de decisões podem ter grandes impactos no comportamento humano. Vou trazer aqui alguns ensinamentos valiosos desse livro para que o médico, na gestão do consultório, possa aplicar no seu dia a dia, incentivando seus pacientes a adotarem hábitos mais saudáveis e também para otimizar processos, comunicação dentro do consultório. Então vamos falar aqui sobre alguns ensinamentos chaves desse livro e como que a gente vai aplicá-los na nossa prática médica. O primeiro aprendizado é a arquitetura de escolhas, e é exatamente sobre isso que esse livro trata o tempo todo, sobre como que a gente pode se tornar arquiteto de escolha das pessoas, organizando as opções para melhores decisões. O ensinamento da arquitetura de escolha é o seguinte: é a maneira como as opções são apresentadas podem influenciar significativamente a escolha do paciente. Como é que eu aplico isso aqui no consultório? O médico pode organizar as opções de tratamento de uma maneira que a escolha mais saudável ou mais recomendada para o paciente seja a mais fácil para ele decidir, a decisão mais favorável para ele, mais viável para ele. Um exemplo: quando eu explico sobre um tratamento, eu posso dar mais ênfase aos benefícios daquela escolha que eu acredito que seja mais recomendada para aquele paciente, como um tratamento de baixo risco, ao mesmo tempo que eu apresento as outras opções sem restringir a liberdade do paciente. Então a gente costuma fazer isso no dia a dia. Como um arquiteto de escolhas, ao dia a dia eu dou para o meu paciente as opções são essa, essa e essa, mas eu sempre ressalto muito mais os benefícios, a redução de risco daquela opção que geralmente eu acredito que seja a mais importante para o meu paciente. Então, quando eu ofereço, por exemplo, um cronograma claro sobre vacinação, os exames preventivos, como lembretes automatizados, enviar para o SMS para o paciente, pode ser um nudge preventivo, bastante interessante, né, automatizado e efetivo. Ou seja, se os exames de rotina forem o padrão, os pacientes vão estar muito mais inclinados a aderir a essas práticas. Todos os pacientes que consultam comigo, eu sempre ofereço para eles e lembro a eles a importância da prevenção das vacinas. Eu tenho uma sala de vacinas dentro da minha clínica e isso facilita bastante a adesão dos pacientes, então, para fazer a vacinação. E geralmente eu apresento o calendário apropriado da idade do paciente e sempre digo para ele: olha, dessas aqui, a mais em conta, que vai te trazer um maior retorno no curto prazo e a mais importante para você, por exemplo, que tem doença respiratória crônica, é a gente começar pelas vacinas que previnem as infecções respiratórias, especialmente a vacinação da influenza e a vacinação pneumocócica. Mas eu apresento todas as vacinas para ele. Então eu dou a opção de escolha para o cliente se ele quer ou não fazer a vacina, se ele quer ou não fazer a vacina aqui na minha clínica. E eu sempre já digo, se tu quiser fazer, a gente tem ela inclusive disponível aqui, você pode já sair daqui pronto hoje. Ou seja, eu trago uma série de possibilidades de escolha para o meu paciente, mas eu acabo trazendo alguns nudes, alguns empurrões para que ele já faça a vacina, que ele esteja ali com o seu calendário em dia e até mesmo que ele faça a vacina aqui conosco. Um segundo ensinamento desse livro é os padrões de decisão, que ele chama de default settings, ou seja, tornar a escolha saudável e mais fácil. Como é que eu posso tornar uma escolha mais saudável e mais fácil? Até no livro ele traz o exemplo de uma nutricionista de uma escola pública, né, e como é que ela ajuda os alunos aí a tomarem as melhores decisões em relação à alimentação saudável. Mas aqui qual é o nosso ensinamento então? As pessoas tendem a escolher a opção padrão, que é o default, né, quando ela é apresentada como uma escolha natural ou esperada para as pessoas. Como é que eu aplico isso no meu consultório? Eu criar uma cultura onde o comportamento saudável é a opção padrão. Isso pode significar eu configurar, por exemplo, lembretes automáticos para exames, para check-up para os meus pacientes, a renovação de prescrição ou as consultas de acompanhamento. Então, toda vez que eu lembro o meu paciente que aquilo é
uma decisão natural, uma escolha fácil, que aquilo é o comum, que ele precisa fazer aquilo, ou seja, eu sou um cardiologista e o meu paciente ele precisa a cada ano fazer, por exemplo, um ecodoppler de carótidas. Então ele vai receber lembranças automatizadas, eu vou dizer para ele que aquilo é o padrão, que todo mundo na idade dele tem que fazer aquilo. Então isso é o que a gente chama de padrão de decisão. É tornar essa escolha saudável a mais fácil para o nosso cliente. Mais um exemplo, no hospital, por exemplo, a prescrição automatizada de medicamentos genéricos, mesmo que o médico ou o paciente escolham ativamente a marca de referência, seria um nude, né, para reduzir custos e melhorar a adesão ao tratamento sempre que o nosso prontuário eletrônico ou que o nosso prontuário de prescrição no hospital colocasse ali já o nome genérico, né, o nome farmacêutico da medicação. Isso nada mais é do que um nudge, um empurrão, né, do chamado padrão de decisão, a gente tornar aquela escolha mais fácil. O terceiro ensinamento desse livro é o feedback imediato e contínuo. O feedback imediato ele ajuda as pessoas a ajustar o seu comportamento rapidamente, incentivando as escolhas mais saudáveis. Como é que eu aplico isso no consultório? Ferramentas, por exemplo, de monitorização de pressão arterial, de monitorização de glicose, como aqueles dispositivos implantáveis, os adesivos que a gente tem hoje dos glicosímetros, né, digitais, aplicativos de saúde que oferecem feedback em tempo real para as pessoas, eles podem ajudar muitos pacientes a ver o impacto do seu comportamento diário. Ou seja, ele está recebendo um feedback imediato e contínuo do que está acontecendo, das ações que ele tem, das atitudes que ele tem. Além disso, fornecer relatórios de progresso de forma contínua durante as consultas, por meio de aplicativos, também motiva o paciente a continuar melhorando. Então, toda vez que o paciente vem consultar, por exemplo, o meu paciente que tem asma, e eu aplico com ele um questionário, o CAT, que é o questionário aí de acesso ao tratamento da asma, de controle da asma, e eu digo para ele que ele está melhorando, né, que o questionário acima de 20 significa que a asma está totalmente controlada nesse paciente, e ele vinha lá a primeira vez, teve 12, uma asma completamente não controlada, depois ele subiu para 16, uma asma parcialmente controlada, e hoje está 22, que de 20 a 25 significa o ideal onde a gente quer chegar. Isso nada mais é do que um feedback imediato, contínuo para esse paciente e que ajuda ele a manter a adesão ao seu tratamento. Um outro exemplo, pacientes, por exemplo, com hipertensão, eles podem ser incentivados a ficarem monitorando a sua pressão arterial. Hoje a gente tem smartwatches aí que já tem o controle de pressão arterial e também, ou mesmo manualmente, enviar esses dados para o médico. Esse feedback contínuo ajuda os pacientes a se tornarem mais conscientes de seus hábitos e ajustá-los em tempo real. Ou seja, essa questão da gente se tornar consciente sobre as coisas, isso é extremamente importante. Por exemplo, a hidratação também. Quando você lembra que quantos copos de água você já tomou no dia, que você precisa cumprir a sua meta, que você tem ali uma garrafinha ou até mesmo um aplicativo que controla também sua hidratação, isso tem tudo a ver com essa questão do feedback. O feedback imediato, o feedback contínuo nos ajuda a tomar consciência e eu só consigo mudar hábito quando eu estou consciente aí do que eu estou fazendo. Então isso é extremamente importante para nos tirar do automatismo e nos ajudar a fazer aquilo que a gente precisa fazer. O outro ensinamento é a reestruturação dos incentivos. Pequenas recompensas para grandes mudanças. E só pelo que aqui a introdução a gente já entende a importância aqui desse nudge, né? Os incentivos como recompensas ou até mesmo penalidades podem ser usados de maneira muito eficaz para promover comportamento desejável. No livro ele conta até a história de alguns economistas, né, e que tinham ali uma multa, cobravam uma multa um do outro se não atingisse ali determinada quantidade de quilos de perda de peso durante o mês. Então, só através do medo que eles tinham de perder dinheiro é que esses caras realmente conseguiram manter o peso ao longo do tempo, perder peso e cumprir aí as suas metas de todo mundo conseguiu emagrecer, perder peso sozinho. Qual é a aplicação no consultório? Um exemplo muito prático que você pode fazer no dia a dia é oferecer aos seus pacientes recompensas simbólicas, né, ou certificados quando eles completam algum programa, ou por exemplo, programa de vacinação, programa de cessação de tabagismo, atinge alguma meta de controle de peso, ou ele vem utilizando a medicação de maneira correta durante tanto tempo. Então você pode, a imitação daquilo, da gamificação que existe nos aplicativos, você fazer isso no seu dia a dia na sua clínica. Você tem um programa de incentivos em que você dá a medalha para os seus clientes, aqueles que acompanham durante mais tempo, que perderam mais peso, que estão há tanto tempo sem fumar, exatamente aquilo que os AAs, né, aí os alcoólicos anônimos fazem com os dependentes químicos aí, os alcoólatras, né, de receberem medalhas de tanto em tanto tempo por eles estarem abstêmios. É exatamente isso. Então, a reestruturação de incentivos, pequenas recompensas para grandes mudanças, isso realmente é um nudge poderoso. O outro ensinamento aqui do livro, lembranças sutis, nudes suaves e incentivos sociais.
As pessoas são muito mais propensas a seguir regras e orientações quando elas recebem lembretes sutis e elas estão cientes de que outras pessoas ao redor também seguem essas normas, que elas estão então alinhadas, é o efeito manada, né? Então como é que eu aplico isso no consultório? Lembretes automatizados por e-mail, por SMS, até mesmo por WhatsApp, hoje isso já é possível, das consultas, dos exames preventivos, das vacinas que essa pessoa precisa fazer, da importância dela seguir a medicação. Tudo isso melhora muito a adesão do paciente, seja ao tratamento, inclusive ao acompanhamento médico. Então é importante você ter uma gestão ativa da sua agenda, lembrar as pessoas das consultas. Você não pode ficar reclamando que a sua agenda está vazia se você não lembra os seus clientes quando é que é o retorno deles, se você não utiliza essas automatizações. Outra coisa é a pressão social para ajudar o paciente a mudar comportamento. Lembrar que o paciente, que a maioria das pessoas da sua idade já tomou a vacina contra a gripe, que a maior parte das pessoas com esse problema de saúde na Europa, por exemplo, já são todos eles vacinados contra a pneumonia. Eu uso muito esse nude para lembrar os meus pacientes de vacinação pneumocócica contra a pneumonia. Tudo isso motiva os pacientes a seguir esse mesmo caminho. Outro exemplo, o envio de mensagens do tipo 90% dos nossos pacientes completaram seus exames preventivos no tempo correto. Podem servir com um nude poderoso aí, fazendo com que o paciente sinta que ele está aderindo a um comportamento socialmente aprovado, que todo mundo está fazendo do mesmo jeito. Então, no meu caso, pneumologista, eu mandar uma mensagem, olha, 90% dos meus pacientes aqui que têm sucesso, eles sempre vêm nas suas consultas de rotina no tempo correto, dentro de 3, 4 meses aí para a sua doença. Ou seja, esse é um nude poderoso, tem essa lembrança sutil que eu vou mandar para o meu paciente, um incentivo social e que acaba lotando aí a minha agenda. Um outro aprendizado, simplificação da comunicação das opções. Não adianta você dar muita opção, você fazer explicações muito longas, as pessoas não gravam muitas informações. Quando você vai ajudar o seu cliente a decidir, dê as opções de maneira muito clara e simplificada para ele, e a comunicação tem que ser muito simples, sem uso de termos técnicos. Como é que eu aplico isso no consultório? Simplificar a linguagem que a gente usa durante as consultas, os materiais educativos, né? Descrever as opções de tratamento pode ajudar muito o paciente a entender melhor e fazer as escolhas mais informadas. Então a gente usar imagens. Geralmente eu desenho, né, o pulmão numa folha de papel, desenho onde é que está a lesão, explicando para a pessoa as opções que eu tenho, por exemplo, numa exploração num nódulo pulmonar isolado. Então eu mostrando as opções entre a punção aspirativa, uma biópsia por punção guiada por tomografia, uma broncoscopia ou uma videotoracotomia. Então eu escrevo, eu desenho, eu comento para o paciente e ao final sempre eu utilizo aí aquela história da gente estar simplificando as informações, eu dou por escrito as informações, mostro o papel para ele e digo assim, qual é a sua escolha? O que tu gostaria de fazer? Então, apresentar as informações sobre tratamento, diagnóstico, numa linguagem clara, acessível, com gráficos, com desenhos, com imagens, né? Ou mesmo que você escrever à mão quais são as melhores opções, fazer comparação direta entre riscos e benefícios em cada uma das opções, isso vai ajudar o seu cliente a tomar a melhor decisão. Um outro ensinamento aqui do livro é modelos de referência. As pessoas geralmente tendem a seguir exemplos de comportamento de outras pessoas, seja pessoas que elas admiram, pessoas que elas percebem que são iguais a elas, pessoas que elas conhecem. Então tudo isso funciona muito bem para você utilizar esse nudge, esse empurrão para as pessoas tomarem melhores decisões. Um exemplo no consultório é apresentar exemplos de outros pacientes que conseguiram, por exemplo, parar de fumar, perder peso, controlar doenças crônicas. Pode ser uma forma muito eficaz de inspirar mudança. Então eu utilizo isso muito no meu dia a dia. Isso assim, olha, eu tenho clientes aqui que foram aqui os meus modelos em que eles fizeram isso, fizeram a reabilitação pulmonar, seguiram o tratamento. Então esses pacientes tinham uma sobrevida de 5 anos muito baixa e hoje eles estão aí 10, 12, 15 anos ainda vivendo e com boa qualidade de vida. Ou seja, eu estou estimulando através desse modelo de referência para o meu cliente tomar a melhor decisão em relação ao seu tratamento. Um outro ensinamento, um outro efeito que o livro traz com bastante eloquência é o efeito do status quo. Ou seja, as pessoas preferem não mudar de comportamento a menos que elas sintam uma necessidade muito clara, ou seja, que elas sejam motivadas à mudança. A nossa tendência é ficar na zona do conforto. Eu falo muito sobre isso aqui para você quando a gente está falando sobre mudança de comportamento, sobre mudança de mindset, sobre a necessidade de a gente atuar e agir, aprender sobre gestão, sobre empreendedorismo. O próprio empreender tem tudo a ver com sair da zona do conforto e quebrar essa questão do status quo. Mas a tendência das pessoas, você tem que entender, é delas permanecerem na zona do conforto. Então, como é que eu posso aplicar isso no meu consultório? Incentivar o paciente a questionar o status quo.
como, por exemplo, o hábito de fumar, o hábito de não se exercitar, por meio de perguntas motivacionais durante a consulta. Então você pode utilizar muito a questão das perguntas, né, que o Simon Sinek nos traz nos seus livros, a importância das perguntas, a importância do porquê, né? Então perguntas como a seguinte: como que você se sentiria se conseguisse parar de fumar? Ou quais as mudanças da sua vida que você gostaria de ver nos próximos meses? Eu vi agora há pouco no TikTok até, né, uma psicóloga fazia a seguinte pergunta: se eu te perguntasse, você morreria por alguém da sua família, por um pai, por uma mãe, por um filho? A resposta das pessoas geralmente sim, eu morreria, eu daria minha vida por ela. E ela faz a seguinte pergunta: e por que você não responde a seguinte pergunta: você viveria por essas pessoas? O quanto que você está disposto a mudar esse hábito, que é um hábito que vai fazer muito dano, vai causar muito dano à sua saúde pelas pessoas que você ama. Então isso pode ser aí cutucões muito úteis para incentivar a mudança nos seus pacientes. Então acho que essa pergunta aqui que eu vi aí na internet, no TikTok, eu achei fantástica. Você morreria pelas pessoas que você ama? E por que você então não vive pelas pessoas que você ama? Então eu acho que esse é um nude aí que pode ser muito poderoso. E aqui então o último ensinamento, o nono ensinamento aí sobre do livro aqui do nude é o framing, ou seja, moldar a apresentação das informações. Você cansou de ver grandes palestrantes, grandes influencers, né? Que às vezes as pessoas diferentes falam a mesma coisa, mas algumas incentivam as pessoas, fazem com que as pessoas decidam tomar decisões e outras fazem com que as pessoas simplesmente não prestem a menor atenção. Isso tem muito a ver com essa questão do framing, do enquadramento, né? Ou seja, a forma como as informações são apresentadas ou enquadradas, né, para as pessoas influencia a decisão delas. Como é que eu aplico isso no consultório, Eurico? Moldar a apresentação das escolhas de uma maneira em que você está enfatizando os benefícios de uma ação saudável ou que tenha menos riscos para a pessoa se ele agir daquela maneira. Isso pode ser uma maneira, um incentivo bastante interessante e bacana para o paciente. Um frame, um enquadramento muito frequente que eu utilizo, por exemplo, a incentivar as pessoas a fazer a vacinação contra o herpes zoster, é o seguinte: você sabia que 1 em cada 4 pessoas com a sua idade, mais de 60 anos de idade, desenvolvem herpes zoster? E o herpes zoster tem uma série de riscos, é uma das patologias que mais gera dor crônica nas pessoas e hoje a gente consegue prevenir isso de uma maneira muito interessante com uma vacina e ela protege as pessoas de quase 90% do risco de desenvolver herpes zoster ou de ter essa dor crônica causada por essa doença. Ou seja, se você tomar essa vacina, você vai reduzir muito as suas chances de contrair essa doença. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou trazer para você como é que o médico então pode usar esses cutucões, esses nudes para influenciar positivamente seus pacientes. Nós podemos então aplicar esses conceitos no dia a dia, no consultório. Trouxe aqui vários exemplos para você. Nós podemos fazer isso de maneira a influenciar positivamente as decisões de saúde dos nossos clientes, desde a simplificação da comunicação até a implementação de lembretes automatizados, a criação de um ambiente onde que a escolha saudável seja a mais fácil para o nosso paciente e, além disso, a gente pode estruturar as interações, as opções de modo a aumentar a adesão e o tratamento, a promoção do estilo de vida saudável dos nossos pacientes. Organize as informações, até a maneira de você vender um tratamento para o seu paciente pode ser organizado. Você pode criar o que a gente chama de ancoragem, que é dos ensinamentos importantes aqui também dos nudes. Como é que eu posso ancorar a decisão do meu paciente a ele tomar a decisão do melhor protocolo, do melhor escolha de tratamento ou até mesmo de terapêutica ou diagnóstico que eu tenho para oferecer para esse paciente. Às vezes é uma escolha que tem um valor financeiro mais alto, mas que é a melhor escolha para o meu paciente. Como é que eu vendo esse tratamento para esse paciente? É através de usar esses cutucões sutis no dia a dia e a ancoragem também, até mesmo do valor, é uma maneira inteligente para fazer isso. Aplique essas ideias no seu dia a dia, no seu consultório, na sua clínica, e isso vai melhorar não só os resultados dos seus clientes, mas também vai fortalecer muito a relação médico-paciente e vai tornar as consultas, né, o seu consultório, muito mais eficientes. Espero que você tenha curtido aí o assunto desse vídeo. Então aqui é um vídeo sobre os livros que eu amo ler e os ensinamentos que eu sempre trago sobre os livros. Na verdade, eu costumo dizer para as pessoas que eu não leio o livro, eu estudo livros. E esse aqui é um que eu estou aqui estudando agora nesse momento e espero que esses ensinamentos que eu extraí aqui do livro Nude possam trazer para você insights poderosos aí para a gestão do seu dia a dia, da sua clínica e do seu consultório. Muito obrigado e até o próximo vídeo.